Definição e princípios básicos. O behaviorismo, fundado por John B. Watson no início do século XX, é uma abordagem psicológica que enfatiza o estudo do comportamento observável e mensurável. Os behavioristas argumentam que a psicologia deve focar em comportamentos diretamente observáveis e não em estados mentais internos, como pensamentos e sentimentos. Acreditam que todos os comportamentos são adquiridos através de interação com o ambiente. Principais teóricos. John B. Watson, pioneiro do behaviorismo, acreditava que todo comportamento poderia ser estudado de forma objetiva e científica. B. F. Skinner desenvolveu o conceito de condicionamento operante, enfatizando como as consequências de um comportamento influenciam a probabilidade de sua recorrência. 2 tipos de reforçamento. Reforçamento natural. Definição: reforçamento que ocorre naturalmente como consequência do comportamento, sem intervenção externa. Exemplo: sentir-se satisfeito após uma refeição deliciosa. Reforçamento arbitrário. Definição: reforçamento planejado e implementado por outra pessoa, não ocorrendo naturalmente. Exemplo: receber uma estrela dourada por um bom desempenho escolar. Reforçamento parcial e intermitente. Definição: reforçamento que não ocorre após cada resposta desejada, mas em intervalos variáveis ou fixos. Exemplo: pagar um salário após um certo período ou receber elogios ocasionalmente. Modelagem. Definição: reforçamento sucessivo de aproximações do comportamento desejado. Exemplo: ensinar um cachorro a sentar, recompensando-o primeiro por inclinar-se, depois por baixar o quadril e finalmente por sentar-se completamente. Modelação. Definição: demonstrar um comportamento desejado para que outros possam observá-lo e imitá-lo. Exemplo: um professor demonstrando a maneira correta de resolver um problema matemático. 3 limitações do behaviorismo. Simplificação da mente humana. Crítica: o behaviorismo é frequentemente criticado por ignorar processos mentais internos e reduzir o comportamento humano a simples respostas a estímulos. Resposta dos behavioristas: defendem que, focando apenas no comportamento observável, a psicologia pode ser mais objetiva e científica. Eficácia em comportamentos simples. Crítica: o behaviorismo é mais eficaz na modificação de comportamentos simples e específicos do que em comportamentos complexos que envolvem pensamentos e emoções intricadas. Limitações em situações complexas. Crítica: em situações que envolvem múltiplas variáveis e contextos, o behaviorismo pode ser insuficiente para explicar e prever o comportamento humano. 4 contribuições à educação. Instrução programada. Descrição: método de ensino que envolve apresentar material em pequenos passos, verificando o entendimento e oferecendo feedback imediato. Exemplo: software educacional que guia os alunos através de lições passo a passo. Máquinas de ensinar. Descrição: dispositivos mecânicos ou eletrônicos desenvolvidos por Skinner para facilitar a instrução programada. Exemplo: computadores que oferecem exercícios interativos e feedback instantâneo. Orientação de professores. Descrição: treinamento de professores para usar técnicas behavioristas na sala de aula, como reforçamento positivo para promover comportamentos desejáveis. Exemplo: professores que utilizam sistemas de pontos para recompensar o bom comportamento dos alunos. Ajustamento em sala de aula. Descrição: aplicação de princípios behavioristas para gerir a sala de aula, criar ambientes de aprendizado positivo e adaptar estratégias de ensino para atender às necessidades dos alunos. Exemplo: uso de gráficos de comportamento e sistemas de recompensa. 5 contexto histórico e influências. Empirismo. Descrição: filosofia que enfatiza a experiência sensorial como a principal fonte de conhecimento. Influência: behaviorismo baseia-se na observação empírica e experimentação. Positivismo. Descrição: filosofia que defende que o conhecimento autêntico é cientificamente verificável. Influência: o behaviorismo adota uma abordagem científica rigorosa para estudar o comportamento. Pragmatismo. Descrição: filosofia que considera a verdade como aquilo que funciona na prática. Influência: behavioristas focam em métodos que produzem resultados práticos e mensuráveis. Darwinismo. Descrição: teoria da evolução por seleção natural. Influência: o behaviorismo vê o comportamento como adaptativo, moldado por suas consequências. Utilidade como critério de verdade. Descrição: a ideia de que a verdade deve ser medida por sua utilidade prática. Influência: behavioristas priorizam técnicas e métodos que têm aplicação prática e eficaz na modificação do comportamento. 6 comportamentalismo e tecnicismo. ênfase na eficiência.
Descrição: busca por métodos eficientes para modificar o comportamento e melhorar a aprendizagem. Exemplo: uso de técnicas de reforçamento para aumentar a produtividade e aprendizagem dos alunos. Racionalização dos procedimentos. Descrição: estruturação sistemática e científica dos processos de ensino e aprendizagem. Exemplo: desenvolvimento de currículos baseados em princípios behavioristas que especificam objetivos de aprendizagem claros. Semelhanças entre escola e fábrica. Descrição: estruturas educacionais que imitam a eficiência e organização das fábricas. Exemplo: salas de aula organizadas de maneira a maximizar a produtividade, com horários rígidos e sistemas de recompensas. 7. Concepção de educação. Utilitarista. Descrição: educação vista como meio para alcançar fins práticos e úteis. Exemplo: foco em habilidades e conhecimentos diretamente aplicáveis ao mercado de trabalho. Diretiva. Descrição: abordagem onde o professor direciona e controla o processo de aprendizagem. Exemplo: ensino tradicional onde o professor é a principal fonte de conhecimento e os alunos seguem instruções. Tecnicista. Descrição: abordagem que enfatiza métodos e técnicas específicas para atingir objetivos educacionais. Exemplo: uso de tecnologias educacionais e sistemas de gestão da aprendizagem. ênfase nos métodos e controle do ambiente. Descrição: foco em métodos de ensino específicos e no controle do ambiente de aprendizagem para produzir comportamentos desejáveis. Exemplo: uso de reforçamento positivo e negativo para moldar o comportamento dos alunos. Essa exploração detalhada dos tópicos proporciona uma visão abrangente do behaviorismo e suas influências, aplicações, limitações e contribuições, especialmente no contexto da educação.